Boa tarde, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Sala de Ciências. Eu sou a Daniela e hoje a gente veio fazer uma coisa inédita no mundo e no Brasil. A gente veio trazer a primeira máquina do tempo, inventada pela cientista Gabriele. Vamos entrevistá-la. Primeiro, né, tem que colocar esses óculos aqui, porque dentro de uma sala de ciências tem que ter. A gente tá aqui fazendo combustível então, né? Combustível da nossa máquina do tempo. Máquina do tempo. Inédito. Inédito, ninguém nunca viu isso e eu fui a primeira criadora. Vamos testar a máquina então. Vamos lá? Tá nervosa, gente? A gente está em 1979, no auge, a favor do movimento da anistia política no Brasil. Isso mesmo, a anistia política é um movimento essencial para a mudança da democracia. Precisamos perdoar os exilados e seguir em frente. Com a anistia chegando ao fim, muitos que foram perseguidos poderão voltar para casa. A repressão está acabando. Queremos um Brasil mais livre. Mas e quanto à justiça pelos crimes cometidos durante a ditadura? A lei da anistia não é perfeita, mas já é um começo. É essencial o retorno dos exilados. É vital. Alguns acreditam que os torturados deveriam ser responsabilizados, e a sociedade ainda debate isso até hoje. A anistia pode ter aberto um caminho para a liberdade, ok, mas também deixou questões difíceis sobre a justiça e memória. Isso. Demora pra começar a bate cabelo, Mona! Que isso? Fica aqui, Canta mesmo? Não, tá bom. Gente, o que tá acontecendo? Anos 70, amor. Luta contra a contracultura! Viva a contracultura! Também surgiram algumas comunidades hippies no Brasil, onde se pregava o amor livre, o bem comum e a coletividade. Essas comunidades foram locais da resistência. As pessoas buscavam uma vida mais simples e em harmonia com a natureza. O movimento tropicalista foi uma face visível do movimento hippie no Brasil. Misturávamos os princípios do movimento hippie com a realidade brasileira, incluindo influência do rock and roll, mas também do samba, de bossa nova e da música folclórica. Artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso estavam na vanguarda, criando assim uma nova forma de fazer música, mas livre e experimental. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornal Nacional. Este programa que é então um sucesso. Silvio Santos é uma figura icônica da TV brasileira. Sem dúvidas, ambos os ícones refletem a criatividade e a transformação do entretenimento brasileiro. Em época de censura, os Trapalhões e Silvio Santos ofereceram um respiro cultural, combinando humor e inovação em forma de resistência criativa aos desafios. Eu acho que eu tô na casa da minha avó em 1970. O que tá passando na TV? Deu. Agora deve ter. Nos anos 70, a televisão brasileira se consolidou como o principal meio de comunicação, com a TV Globo se destacando. Surgiram programas icônicos como o Jornal Nacional e Fantástico,
que marcaram a era do jornalismo de grande audiência. No entanto, a censura da ditadura militar impôs restrições à produção, com autocensura e censura explícita de muitos conteúdos, incluindo novelas como Rock Santeiro. A década também viu o auge das novelas com grandes sucessos como O Bem Armado, e inovações tecnológicas como a popularização da TV a cores, mudando a forma como os brasileiros consumiam a mídia. Oi, quem é você? Eu sou uma profissional de imprensa. Que nem eu. Não sei. Estamos em 1978. Esse período foi marcado pela distensão lenta e gradual, não é mesmo? O que significa isso? Bom, a distensão ela foi uma tentativa do regime para diminuir a repressão e o perder do controle. O AI-5 foi um marco de opressão, mas em 1978, durante o governo de Gesiel, como você comentou, começou uma tentativa de abertura política, digamos assim, que embora os processos de censura e da repressão ainda estivessem em vigor, havia uma tentativa de suavizar toda essa situação e também permitir de alguma forma a oposição. Mas em meio a esse controle, o Brasil vivia uma reabertura, certo? Qual foi os Exatamente. avanços do período? Sim, um dos principais marcos dessa abertura foi a Lei da Anistia de 1979, que permitiu o retorno dos exilados políticos e a libertação de muitos presos. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma lei impediu a responsabilidade dos torturadores e dos responsáveis por essas mortes. Nós também tivemos as aberturas das eleições indiretas e o fim da censura pesada que tinha antes, o que deu mais liberdade ainda à imprensa, embora o governo ainda controlasse muitos aspectos da vida política e também social. Tá, e tu pode me dizer de fato quando terminou o regime de ditadura militar no Brasil? Bom, a ditadura militar, ela oficialmente, dizendo assim, terminou com a eleição indireta de Tancredo Neves, que foi em 1985. Embora ele tenha falecido antes de assumir, a transição dele foi muito marcada por um processo de redemocratização. Com a posse de José Sarney, o Brasil se encaminhava para um novo ciclo político. A promulgação da Constituição de 1988, consolidando a democracia nesse país. Durante a ditadura militar no Brasil, ainda na década de 70, o governo implantou o Ato Institucional número 5, que foi o mais severo dos atos institucionais, conferindo poderes extraordinários ao presidente e também restringindo a liberdade dos civis. Isso resultou em censura, perseguições políticas e restrições aos direitos individuais, marcando um período de repressão e autoritarismo no país. Essa medida teve um impacto significativo na sociedade brasileira, gerando um clima de medo e repressão que perdurou ao longo dos anos da ditadura militar. Vai Brasil, esse é o melhor time do mundo! A gente tá na Copa de 1970? Sim! Foi uma honra jogar por esse time. A primeira bola criada para a Copa foi a Testel, da Adidas, com 32 gols. E a gente também não pode esquecer do álbum de figurinhas que foi criado pela Panini. No apito do árbitro alemão Rudolf, o primeiro jogo terminou em empate, mas após os 90 minutos de jogo, o placar estava de 4-1 para a equipe brasileira. A vitória também serviu como propaganda política, porque estava no auge da ditadura militar. Em 1974, mais um gauchão foi vencido, 18 vitórias em 18 partidas, 43 gols feitos e apenas 2 sofridos. Foi um hexacampeonato de casa, marcando o início da expansão do time do Brasil. O Brasil disputou as eliminatórias com 6 vitórias, 23 gols a favor e 2 contra. Primeira e única vez que a seleção ganhou todos os jogos das eliminatórias. Além da Copa, podemos falar aqui mesmo do Rio Grande do Sul, onde em 69 o Internacional inaugurou sua nova casa, a tão sonhada estádio Beira-Rio. 2 horas antes da final, o presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, arriscou seu palpite para o jogo decisivo, vitória do Brasil, 4-1. Um dia antes da decisão, as bolsas de Londres passaram a não aceitar mais apostas. O Brasil era tão favorito que a cotação estava 1-1. Em
2006, o Brasil irá disputar para se tornar hexacampeão. E falando sobre Copa, nada melhor do que falar do Esquadrão 70. Camisa amarela, calção azul, meias brancas. O mundo viu pela primeira vez, graças à primeira transmissão de cores da televisão mundial, que o uniforme canarinho era de fato canarinho. O Brasil ficou no grupo 3, ao lado de Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. Foi em 1970 que o termo Grupo da Morte foi criado para denominar a chave da seleção. O motivo é a presença dos últimos campeões mundiais. Bem-vindos aos momentos mais marcantes da música brasileira. Estamos no auge dos anos 70, onde a criatividade e a resistência estão no ar. Absolutamente. O contexto da ditadura militar nos incentivou a criar letras cheias de metáforas. Isso era a nossa maneira de lutar contra a censura. Voltei! A viagem foi incrível! Que legal! Essa jornada através do tempo foi incrível. Tivemos várias descobertas e, ainda mais importante, descobrimos cada detalhe de cada momento da época dos anos 70. Realmente, a ditadura militar foi um período muito difícil, mas foi muito bom ver como as pessoas superaram isso. E agora conta, como foi a anistia política? Foi crucial para a democracia, permitindo o retorno dos exilados. E o que ainda mais te impressionou neste período? Com certeza foi os movimentos de contracultura e como a arte pode ser poderosa. E aí, repórter Dani, como foi conhecer os Trapalhões e o Silvio Santos? Como é a TV brasileira? Eles foram um marco para a TV brasileira, trazendo muito entretenimento para todas as gerações. Tá, e o futebol? O que não podia faltar, o que a população mais ama? O tricampeonato de 1970 foi incrível e foi um orgulho para o nosso Brasil. Show! Muito bem, viajantes. O nosso encontro termina por aqui. Até a próxima aventura. Tchau!